Oi, tudo bem, meus amores? Passou-se uma semana, né? E aqueles conselhos todos que Dona Laura deu para o André, será que nós conseguimos trazer para nós e tentarmos, né, segui-la também? Tomara, falo isso para mim também, né? Porque é complicado, é difícil na prática da vida a gente conseguir. Mas a gente tem a boa vontade, né? Como estava lá no livrinho do Pão Nosso que nós lemos na semana passada. Nós temos a boa vontade e o desejo de melhorar. Então a gente vai conseguir se Deus quiser. Então nós vamos agora dar uma olhadinha no capítulo 26. Quer dizer, a gente até pode dizer assim que agora nós passamos da metade do livro, né? Semana passada foi a metade do nosso livro, capítulo 25, porque o nosso lá tem 50 capítulos, né? Então, em algumas anotações, algumas coisas que eu leio sobre o André Luiz, né? Eu já li que esse capítulo 26, que se chama Novas Perspectivas, né? É um marco na transformação do André Luiz. É um marco nessa transformação, porque até então ele observou, ele viu, ele comparou, ele conviveu com algumas pessoas, conheceu várias pessoas, trocou experiências, ouviu muitos conselhos, ouviu muitos depoimentos, mas ele ainda não tinha, né, tomado uma atitude de se envolver no trabalho da colônia. E nesse capítulo é quando ele começa. Então, por isso que é um marco na transformação do André. Então, como nós falamos, né, que o ministro Clarencio tinha dado livre acesso a ele para ir conhecer o Ministério da Regeneração. Então é assim que ele faz. Ele vai e ele é recebido pelo ministro Genésio, lá no Ministério da Regeneração. O André era esperado já, né, lá no ministério, sob as recomendações do ministro Clarencio e de Dona Laura, né, que gozava de um determinado prestígio lá na colônia, por ser uma pessoa idônea, né, uma pessoa de conduta reta, que era muito boa, tinha o tal círculo de simpatias, né, como nós vimos no capítulo passado. Tá? Clarencio sendo um dos ministros do Ministério do Auxílio, como a gente também já viu. Então o visitante esclarece que, quer dizer, o André, né, que espera o apoio e a compreensão do ministro Genésio, para ajudá-lo a transformar seu estágio de observação em oportunidade de serviço a bem do próximo. O bom do André é isso, né? Que ele sempre toma a iniciativa. Vamos tentar lembrar lá pro 3º ou 4º capítulo, quando ele tá lá em convalescença, que ele ouve o barulho, o toque da alvorada e ele quer ir assistir a oração, aquela hora da oração, né? Que tem todas às 18 horas, a oração na colônia. Então ele tem essa iniciativa. Agora a mesma coisa, ele podia ser apresentado ao ministro Genésio apenas para ficar na observação, mas ele já pede ao ministro que, se houver a possibilidade dele transformar esse estágio de observação em condições de serviço, ele estará disponível. Quer dizer, o André sempre tendo essa iniciativa. Lembra ter sido recolhido no Ministério do Esclarecimento sob a intercessão de sua bondosa mãe e que, por isso, deseja reverter os benefícios recebidos servindo em qualquer frente de trabalho. É o que nós temos que fazer. Tudo que a gente recebe de bom, né, de gratificante, de amparo, de apoio, de fortalecimento, de energia dos amigos, da espiritualidade, a gente tem que buscar, na oportunidade que estivermos mais equilibrados, auxiliar o próximo também, certo? Que não tem as pretensões de outrora, na condição de médico orgulhoso e egoísta, encarcerado nas próprias opiniões, né? Porque o André, quando ele pede aquela audiência, que ele vai pedir um trabalho, ele queria desempenhar o trabalho de médico, mas o que aconteceu com ele depois disso fez com que ele baixasse a bola e percebesse, né, que não era bem assim, não. Então ele agora já está num estágio que ele já não tem essa pretensão e que ele quer ajudar no que for possível. Genésio louva os seus propósitos e diz, uma frase que eu uso demais, gente, né? Mas eu uso muito, eu vou confessar.
Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa é a frase que está aqui na página de rosto do livro Nosso Lar. E eu uso muito isso, porque quando está na nossa hora, quando soa a sineta, não adianta a gente se esconder embaixo da cama, não é isso? Então, é neste capítulo que aparece essa frase que foi retirada e colocada na página de rosto. Acrescenta, o ministro Genésio, que na vida material admira-se o homem pelo seu sucesso financeiro e projeção social conquistada. Mas no plano espiritual, estima-se a compreensão, o esforço próprio e a humildade sincera. Isso é muito interessante, né? Aqui, enquanto estamos encarnados, é a projeção, é o dinheiro, é o recurso, é ter cada vez mais, amealhar propriedades, carros. Não que isso não seja louvável, não seja possível, nem seja merecido, mas isso não pode ser nossa primeira necessidade. A gente não pode, em detrimento, abandonar o lado espiritual, o lado do amor, da fraternidade, em prol de umas conquistas apenas materiais. As nossas conquistas maiores são as espirituais. Eu até há pouco tempo estava conversando com uma colega que às vezes você encontra uma pessoa do passado, e as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho 3 filhos, aí as pessoas que você não vê há muitos anos perguntam assim, e fulano, casou? Fulano tem filho, fulano se formou, Fulano... Tudo bem, louvável, mas a nossa preocupação maior deveria ser, fulano é alguém, é uma pessoa de caráter, fulano é uma pessoa do bem, fulano é feliz, fulano faz a felicidade dos outros, mas a gente ainda está naquela ideia de que um título, um diploma... Não estou, em hipótese alguma, dizendo que é errado, mas não é o principal, não é o mais importante, tá? Como referência, nós podemos trazer aqui o Livro dos Espíritos, já conhecido nosso essa parte, que é a Lei do Trabalho, que é o capítulo 3 lá da terceira parte das Leis Morais, que vai falar sobre a pergunta 674, a necessidade do trabalho como lei da natureza. E na 675, o trabalho não sendo só as ocupações materiais. O espírito também trabalha, em desdobramento pelo sono, quando nós vamos repousar, e que a gente às vezes também não precisa trabalhar só o trabalho físico, o nosso pensamento, as orações que fazemos pelas pessoas, as vibrações, a prece que fazemos envolvendo os nossos semelhantes, isso tudo a gente está trabalhando para a obra do Senhor. O André Luiz fala assim, antigamente era avesso às manifestações da prece. Agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Isso o André fala logo no início do capítulo. Quer dizer, o André, depois de tudo que ele observou, que ele viu lá, que ele analisou, ele agora valoriza a prece, coisa que ele não valorizou enquanto encarnado. Então, nós podemos ver também lá no Livro dos Espíritos, de novo, das leis morais, de novo, da lei da adoração. A pergunta 658 vai nos dizer que a prece é sempre agradável a Deus. Não importa se é linda, maravilhosa, se é enorme, ela tem que ser sincera, Na pergunta 659, a prece nos aproxima de Deus, mostra a nossa subserviência, a nossa gratidão ao Pai. E a pergunta 660, que vai nos dizer que a prece torna o homem melhor, porque nos fortalece, nos energiza e nos aproxima do Pai, como nós já falamos aqui. Então, essas referências a gente tem aí no Livro dos Espíritos. E temos também, que eu trouxe aqui para nós, uma referência do Consolador, esse livrinho também de Emmanuel e Chico Xavier, muito maravilhoso, que é lá na questão 410, que fala sobre que
primeiro inimigo nosso, que vai ser um obstáculo para nós desenvolvermos as nossas diversas obrigações, os nossos diversos compromissos na vida, ele está sempre dentro de nós mesmos. Esse é o pior escolho, né? O pior obstáculo. O primeiro inimigo nosso reside dentro de nós mesmos. Nós temos que nos melhorarmos, combater esse homem velho que ainda está dentro de nós. É o personalismo, é o orgulho, a ambição, a rebeldia, a indisciplina. Precisamos cultivar a humildade, a boa vontade, com o esforço da autoeducação, a claridade do Evangelho. Usando o Evangelho como um suporte para desenvolver, né, essas boas aptidões para combater aquelas ainda que teimam em estar dentro de nós. Continuando, o André Luiz fala assim ainda: não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Quer dizer, o André queria viver o hoje, o agora. Temos isso como referência no livro A Conduta Espírita. Esse livrinho aqui, piquititinho, da coleção do André Luiz também, né? Ivaldo Vieira, Chico Ivaldo Vieira. A página 131, que vai falar na lição 38 sobre o tempo. E aí eu tirei só um fragmentozinho. Em nenhuma condição malbaratar o tempo com polêmicas e conversações estéreis, ocupações fantasiosas e demasiado divertimento. Desperdiçar tempo é esbanjar patrimônio divino. Quer dizer, não é que a gente não tenha que conversar, de vez em quando até falar amenidades, que a gente não tenha que se divertir, mas tudo dosado. Não é viver a vida pensando só no divertimento exagerado e em jogar conversa fora, em perder oportunidades de estar progredindo, né, em função de um fortalecimento nessas situações que a vida nos defronta pra gente. André é apresentado ao servidor Tobias, que o conduz às câmaras de retificação, atravessando vários edifícios que se destinam à preparação de sucos, de tecidos e de arte. Fatos, eu tô olhando aqui uma outra coisinha, né? E de artefatos diversos, quer dizer, de sucos, de tecidos e de artefatos diretos. Eles vão, né, andando e vão passando pela indústria lá, pelo edifício que é a fábrica, onde trabalham mais de 100.000 criaturas em busca de regeneração e iluminação, né? Quer dizer, o trabalho como a oportunidade de nos iluminarmos. Informa que as câmaras de retificação ficam nas proximidades do umbral. Ela, né, atende os irmãozinhos que são resgatados. E que aqueles que chegam para nelas estagiarem não suportam de início a luz nem a atmosfera que vem do alto. A gente sabe isso por causa de quê? Porque se eles estão nas zonas umbralinas, é aquela névoa, né? Não é a claridade, tá? Por isso que eles reagem dessa forma. Aí eu quero apresentar aqui, para quem ainda não conhece, esse livro aqui maravilhoso. Chama-se Colônias Espirituais, da Lúcia Loureiro. Esse livro é muito bom, muito bom. Quem gosta, quem quer estudar a obra do André, que tem curiosidade produtiva, né? Para ver algumas coisas ligadas às colônias espirituais, esse livro é maravilhoso. Então, nós temos aqui apenas eu retirei só uns fragmentos para corroborar o que o André fala nesse capítulo. Nas colônias, isso na página 96. Nas colônias, um dos mais valiosos instrumentos de reabilitação do espírito é o trabalho. Olha só, confirmando o que o André fala pra gente. Continuando, na mesma página 96.
O trabalho é o poderoso elixir de longa vida que fortifica todas as esperanças e a esponja que apaga todas as preocupações. A alma que labora não é colhida pelas malhas das tentações da dúvida e do medo, ficando distante do barco fraco dos receios. Quando a gente se ocupa, quando a gente trabalha no bem, a gente não tem tempo para ter muitos medos, muitas dúvidas, e aí a gente está se fortalecendo, tá? E para concluir, na página 97, logo ali do lado, eles vão dizer que trabalho não é apenas um vocábulo, mas sim uma realidade construtiva e ativa em todos os lados. Os residentes da colônia pareciam divididos em místeres especiais e não me recordo de ter visto até hoje um semblante sequer onde a inércia se desenvolvesse. Quer dizer, a colônia espiritual como um lugar de trabalho para que todos se iluminem, tá? E para concluir, nós temos também uma outra referência aqui no livrinho O Espírito da Verdade, que é do Chico Xavier, também do Valdo Vieira, autores diversos. A lição 58 vai falar sobre o que todos nós devemos fazer: ser voluntário, procurar alguma atividade útil. Cultive espontaneamente nas tarefas do bem. A sementeira é grande e os trabalhos são poucos, e os trabalhadores são poucos. Vivemos os tempos da renovação fundamental. Atravessemos, portanto, em serviço o limiar da era do espírito. Ressoam os clarins da convocação geral para as fileiras do espiritismo. A mobilização de todos, cada qual pode servir a seu modo. Aliste-se enquanto você se encontra válido, ainda podendo se alistar e podendo produzir e podendo trabalhar. Lindo, né? Essa mensagem. É só um fragmento. Vamos lá no Espírito da Verdade, lição 58. Assim a gente termina o capítulo 26. Um grande abraço, uma excelente semana para todos. Fiquem com Deus.